O ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, interrompeu o fornecimento de armas à Ucrânia, apesar de uma análise militar indicar que a ajuda não comprometeria a prontidão de combate dos Estados Unidos da América e que não era recomendada a sua suspensão. A decisão surpreendeu o Departamento de Estado, a Ucrânia, autoridades europeias e congressistas dos Estados Unidos da América, que exigiram explicações do Pentágono. Mas o paradoxo é que essa decisão de Hegseth chocou até mesmo Donald Trump, que não foi avisado sobre essa medida, sob a justificativa de que se tratava de uma questão rotineira. Após falar com Zelensky hoje, Trump disse surpreso: "Ok, vou checar, mas o que exatamente nós suspendemos?" Mas, como descobriram, essa já é a terceira vez que Hegseth bloqueia unilateralmente o fornecimento de armas para a Ucrânia. Um desses episódios simplesmente não veio a público, mas realmente aconteceu. Meu nome é Alexei Petty e hoje é 4 de julho. Vamos conversar sobre isso. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América atrasou o envio de armas para a Ucrânia esta semana, devido a preocupações com os baixos estoques nos depósitos do Pentágono, segundo autoridades. Mas esse foi o principal motivo. No Pentágono garantiram que após uma auditoria dos estoques de armas, supostamente ficou claro que depois da operação no Oriente Médio, o exército americano está com falta de munições. Portanto, é preciso parar de fornecer armas para a Ucrânia e redirecioná-las para as demandas das Forças Armadas americanas. No entanto, uma análise realizada por oficiais militares seniores e não por burocratas do gabinete da equipe de Pete Hegseth mostrou que o pacote de ajuda à Ucrânia, que foi interrompido, de forma alguma colocaria em risco o fornecimento de munições para o próprio exército americano. Ou seja, isso é apenas um motivo inventado para interromper os fornecimentos. De acordo com várias fontes informadas sobre a situação, a decisão de interromper o fornecimento de armas pegou de surpresa o Departamento de Estado, membros do Congresso, autoridades em Kiev e aliados europeus. Entre os críticos da decisão estavam republicanos e democratas que apoiam a ajuda à Ucrânia na luta contra a Rússia. O principal democrata na Câmara dos Representantes, Adam Smith, disse que foi desonesto por parte do Pentágono usar a prontidão militar dos Estados Unidos da América como justificativa para interromper a ajuda, quando a verdadeira razão, ao que parece, era simplesmente promover a agenda de interromper a ajuda americana à Ucrânia. Ou seja, a verdadeira razão é puramente política e está no fato de que a equipe de Trump ainda acreditava que poderia convencer o ditador Putin a encerrar a guerra. E Moscou justamente exigia a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia. A seguir, vou citar Adam Smith, que não é apenas um congressista, mas também membro do Comitê de Forças Armadas da Câmara dos Representantes. Do ponto de vista dos estoques, não estamos em um nível mais baixo do que estivemos em 3 anos e meio de guerra na Ucrânia. Ele afirma que de fato pouca coisa mudou. Smith afirmou que seus funcionários viram os números e não encontraram nenhum sinal de escassez que pudesse justificar a suspensão da ajuda à Ucrânia. Segundo 3 assessores do congressista e um ex-funcionário do Pentágono, a suspensão da ajuda militar à Ucrânia foi uma decisão unilateral do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth. Mas isso não é tudo. Aconteceu que essa já era a terceira vez que Pete Hegseth, por iniciativa própria, interrompia o envio de ajuda à Ucrânia. Isso já parece um claro ato de sabotagem. A questão é que toda vez que Pete Hegseth cancelava o envio de armas para a Ucrânia, suas decisões não tinham justificativa alguma e, sem grandes alterações, eram revertidas pela Casa Branca. O próprio Pete Hegseth foi prontamente defendido por Donald Trump, abafando o escândalo. Aconteceu que, além de interromper o fornecimento de armas em fevereiro, Hegseth fez a mesma coisa em maio. Mas então, em maio, decidiram abafar rapidamente o escândalo para não expor o assunto ao público. O alto funcionário do Pentágono, Elbridge Colby, vice-ministro da Defesa para Assuntos de Política, apoiou essas medidas. Colby há muito defende a redução do envolvimento dos Estados Unidos da América na Ucrânia, a suspensão total da ajuda militar à Ucrânia e, como ele diz, a transferência de armas e recursos para a região do Pacífico para conter a China. Parlamentares de ambos os partidos ficaram desapontados por não terem sido informados com antecedência e agora estão analisando se o atraso nas entregas violou a legislação que obriga a fornecer ajuda de segurança à Ucrânia. Existe uma lei que foi aprovada durante o governo Biden e ainda está em vigor. Esses parlamentares e alguns aliados europeus tentaram entender por que o Pentágono deu a ordem de suspensão e tentaram conseguir que ela fosse revogada,
A Casa Branca defendeu essa decisão, afirmando que ela foi resultado de uma análise contínua do Departamento de Defesa sobre a ajuda dos Estados Unidos da América a aliados e parceiros no exterior, iniciada no mês passado. Como ficou claro, a revisão começou depois que Pete Hegseth divulgou um memorando instruindo o Estado-Maior Conjunto do Pentágono a realizar uma verificação dos estoques de todas as munições. Segundo 3 autoridades familiarizadas com o assunto, a avaliação mostrou que alguns estoques de munições de alta precisão estariam em níveis mais baixos, mas ainda não ultrapassaram os mínimos críticos. Ou seja, até mesmo o relatório solicitado por Pete Hegseth mostrou que não há uma situação crítica. E com certeza isso não é motivo para que ele interrompa o fornecimento de armas para a Ucrânia. Além disso, segundo autoridades, o Estado-Maior Conjunto concluiu que a continuação da ajuda à Ucrânia não fará com que os estoques dos Estados Unidos da América caiam abaixo do limite necessário para garantir a prontidão de combate. Após todos esses acontecimentos, o Pentágono optou por não se pronunciar sobre a situação. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em uma coletiva na quarta-feira, chamou a avaliação de uma revisão de capacidades. Ele afirmou: "Não podemos distribuir armas para todos ao redor do mundo. Parte do nosso trabalho é fornecer ao presidente uma estrutura que ele possa usar para avaliar quantas munições temos e para onde as enviamos. Esse processo de verificação está em andamento no momento." E agora a Ucrânia fez apelos urgentes a Washington por sistemas adicionais de defesa aérea, já que a Rússia intensificou os bombardeios às cidades ucranianas. E no fim de semana, a Rússia lançou seu maior ataque aéreo desde o início da guerra em grande escala há 3 anos. Lançando 60 mísseis e 477 drones por todo o país, hoje a Rússia novamente lançou 550 mísseis e drones contra a Ucrânia. E esse fornecimento atrasado incluía dezenas de interceptadores. O Patriot é uma arma muito desejada pela Ucrânia, pois permite derrubar mísseis balísticos. Além disso, eram projéteis de artilharia de 155 mm foguetes, sistemas de foguetes de alta precisão, lançadores de granadas, mísseis antiaéreos e mísseis RRAIM, para a frota de caças F-16, na Polônia e em outros países europeus. Parte das armas americanas já foi carregada em caminhões, prontos para seguir em direção a Kiev, para ajudar o governo ucraniano a repelir ataques de mísseis russos e manter a linha contra as forças terrestres no leste do país. Em seguida, os oficiais militares e autoridades responsáveis pela entrega receberam uma mensagem cancelando esse envio e, consequentemente, foram obrigados a simplesmente parar esses caminhões. Segundo 3 autoridades dos Estados Unidos, o fornecimento de armas foi aprovado pela administração de Biden, parte das armas foi retirada dos estoques americanos e o Pentágono recebeu dinheiro para reabastecer esses estoques. E outros tipos de munição fazem parte de um programa que fornece dinheiro para comprar novas armas para a Ucrânia de empresas americanas de defesa. Ou seja, novamente, essas armas não vêm dos estoques do Pentágono, não foram retiradas dos suprimentos americanos. Ou seja, aqui toda a lógica do Pentágono simplesmente desmorona completamente. Desde que os Estados Unidos começaram a enviar grandes lotes de armas para Kiev após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, escreve: autoridades e comandantes americanos começaram a se preocupar com o estado dos estoques de munição e outros equipamentos dos Estados Unidos. Mas, como escreve, a ajuda revelou a inadequação da base industrial de defesa para reabastecer esses estoques de armas. Isso, em alguns casos, colocou o Pentágono em um nível perigosamente baixo de certos tipos de munição, incluindo projéteis de artilharia de 155 mm, segundo vários oficiais americanos e ex-militares. Em uma carta ao presidente Donald Trump, o congressista Brian Fitzpatrick, republicano da Pensilvânia, solicitou à Casa Branca e ao Departamento de Defesa um briefing de emergência para analisar a decisão de suspender a ajuda militar urgente e vital à Ucrânia. Ele afirma que seria possível tanto manter um fornecimento adequado de armas para o exército dos Estados Unidos da América, quanto enviar as armas das quais a Ucrânia precisa urgentemente. Dan Coldwell, ex-alto funcionário do Pentágono, defendeu essa pausa anunciada por Pete Hegseth e Elbridge Colby. A seguir, uma citação de Dan Coldwell, mas já adianto, ela é muito estranha. Eles colocam a segurança e a prontidão das nossas próprias Forças Armadas acima da satisfação dos interesses do establishment de política externa, que muitas vezes parece negar as limitações reais enfrentadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América
E essa reação do Caldwell é muito estranha, porque ele, desculpe, foi simplesmente expulso do Pentágono depois do escândalo com Pete Hegseth, que simplesmente vazava informações secretas no mensageiro Signal. E Hegseth decidiu que justamente Caldwell seria o bode expiatório, e Caldwell foi demitido da equipe de Pete Hegseth. E esse Caldwell diz, muito bem, Pete Hegseth, é assim que tem que ser. Bem, e como eu já disse, Hegseth já suspendeu a ajuda à Ucrânia 2 vezes sem uma coordenação aparente com os legisladores no Capitólio ou mesmo dentro da administração Trump. A primeira vez em fevereiro provocou uma reação forte do presidente do Comitê de Forças Armadas do Senado, Roger Wicker, que chamou essa decisão de erro de principiante. Em fevereiro, os republicanos disseram que Hegseth não teve tempo de entender a situação, tratando-se de um erro de principiante. Da próxima vez, segundo um assessor do Senado, foi no início de maio, e em ambos os casos, a suspensão da ajuda foi cancelada em poucos dias. Mas da segunda vez, e ainda mais agora, na terceira vez, já está claro que isso não é um erro do principiante, é uma política deliberada. Eis o deputado federal Michael McCaul, um republicano do Texas. Um defensor convicto da ajuda militar à Ucrânia declarou que é extremamente importante agora mostrar à Rússia que os Estados Unidos apoiam a Ucrânia. Citação: não podemos permitir que Putin vença agora, o presidente Trump também sabe disso, e é exatamente por isso que ele defende a paz. Agora é o momento de mostrar a Putin que falamos sério. E isso começa garantindo que a Ucrânia tenha as armas autorizadas pelo Congresso, para forçar Putin a sentar-se à mesa de negociações. Então, há esperança de que, após a conversa de hoje entre Trump e Zelensky, a situação mude. Especialmente depois que Trump admitiu que supostamente não sabia direito o que estava acontecendo e não sabia que Pete Hegseth, ao que parece, havia interrompido o fornecimento de armas e prometeu resolver essa questão. Enfim, deixarei reticências aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like.